Diablo 1 é um daqueles jogos que você só ouvia falar quando criança. Pelo menos comigo era assim, né? Minha mãe nunca ia me deixar ter esse jogo. Eu só via nas livrarias pra comprar o CD de instalação, cara, do Diablo, junto com revista e tal. E é um jogo que eu sempre quis muito jogar e eu não tive essa oportunidade na época, até porque eu não era nascido, né? Eu não tive essa oportunidade na época e por muito tempo ficou só na vontade. Eu admirava Diablo e aí eu joguei o Diablo 3, o 2 e agora finalmente eu joguei o Diablo 1. Cara, é um jogo muito bom, um jogo muito incrível. Eu recomendo muito que vocês joguem. Eu conheci Diablo não pelos jogos, mas por um livro, na verdade. Tem um livro que foi lançado junto com o Diablo 3, que é um livro de capa dura, muito legal. E que ele contava a história do game, né? Eu peguei emprestado de um amigo quando eu tava no colégio ainda, esse livro. E eu gostei muito. E aí eu queria muito jogar o jogo, mas eu não tinha nenhum console que rodava, eu só tinha um PC, um Windows XP antigão. Então não conseguia jogar o jogo. Só mais tarde que eu fui jogar o Diablo 3 pela primeira vez. E sendo sincero, não foi tão legal, tá? O Diablo 3 ele muda muita coisa na franquia, né? Ele é um jogo mais colorido, ele é menos Dark Fantasy. Então, assim, ele é um bom jogo, mas quando você vê os outros jogos, ele não era aquele Diablo que eu via nas revistas, entendeu? Ele não era aquele Diablo que eu via o pessoal jogando. Então eu fiquei um pouco decepcionado. Hoje eu vou jogar um pouco junto com vocês essa pérola dos games, né, essa peer dos games, perdido no tempo, eu diria, e à frente do seu tempo quando lançado. Eu tô jogando uma versão aqui de PC, mas com um mod para deixar ali a qualidade de vida e os gráficos melhores, porque as versões que tem para o PC de Diablo 1 são péssimas, infelizmente. Vou estar deixando na descrição aí também os mods que eu utilizei para vocês utilizarem, que eu recomendo muito, tá? Então, primeiramente, bem-vindos a Diablo 1. Eu acho que todo gamer que se preza já viu ou pelo menos já ouviu falar de Diablo. Seja o 1, 2, 3 ou o 4, que é o mais recente. Algum deles você já ouviu falar. Mas, para os poucos afortunados aí que não experimentaram Diablo ou não sabem do que se trata, Diablo é um jogo de terror e aventura, tá? De visão de cima. A premissa do jogo ela gira em torno de uma clássica batalha de fantasia sombrio que a gente gosta muito, onde um herói solitário, o jogador, investiga uma cidade, né, assolada pelo mal, que é Tristan, que é a cidade desse jogo, e descendo por um labirinto ali na catedral dessa cidade, a gente tem que confrontar o Senhor do Terror, Diablo. Daí vem o nome do jogo. Claro que envolve algumas outras coisas na trama. A gente está fazendo isso porque o príncipe desse reino, que é de Canduras, ele foi sequestrado e levado para essas catacumbas. Então o nosso objetivo é descer até o fundo da catacumba, enfrentar Diablo, vencê-lo e salvar o príncipe. Mas nada é tão simples, nada é tão fácil, meus bons. Então vamos lá. Diablo 1 é um jogo de RPG focado em ação, então ele é um action RPG, né? Divisão de cima, um top-down em tempo real. Ele foi desenvolvido pela Blizzard e lançado para Windows em 96 ou 97, eu realmente não sei, tá? Eu comecei a buscar informações para fazer esse vídeo e eu caí em várias discussões no Reddit onde as pessoas estavam discutindo qual a real data de lançamento do jogo. Parece que tem ali uma discussão se ele foi lançado em 96 ou 97, não se sabe bem. Ele foi lançado para o PS1, para o Mac e também teve algumas versões, teve a versão para Windows, né, e mais algumas outras versões. Hoje é possível jogar em versões da GOG e da própria Blizzard.
E, sendo sincero, não é um port muito bom não, tá? Tem alguns bugs e não funciona bem nos sistemas atuais, que nem o Windows 10 e o Windows 11. Mas o mod que eu vou estar deixando na descrição ali vai resolver isso. E ele deixa inclusive em português, né? O que é muito legal jogar o jogo em português, beleza? Vocês vão estar vendo aí a comparação na tela, né, da qualidade do original da GOG e essa versão do mod que eu estou utilizando, que ela fica muito boa em 720p, porque se colocar em 1080 ele fica um pouco longe demais, já que o jogo era uma visão top-down, então 720 já fica incrível. Vocês vão estar vendo aí a comparação na tela. Tem algumas curiosidades sobre o Diablo que eu encontrei procurando para fazer esse vídeo, que são bem legais, eu achei bem curiosas até. Uma das curiosidades mais legais é o nível da vaca, cara. Existe uma lenda entre os jogadores sobre o nível da vaca. Alguns jogadores afirmavam que em Diablo existia um mapa no game que se chamava Nível da Vaca. E a lenda diz que tinha um truque, que era escrever There is no cow level, né? Aqui não há o nível da vaca, perto de uma área onde haviam várias vacas no mapa. E tem gente que fala também que na verdade você tinha que ficar clicando em uma vaca várias vezes até surgir o nível. Bom, no Diablo 1 isso era só uma lenda, né? Realmente não existia o nível da vaca, infelizmente. Mas a Blizzard ouviu a comunidade e criou em Diablo 2 o nível da vaca e ficou bem legal. No Diablo 3 também tem, mas aí é fuleiragem. Eles estragaram completamente esse nível, ficou meio bem sem graça, bem diferente. Mas no Diablo 2 isso é bem legal. Antigamente, para instalar um jogo de PC original, né, você colocava o CD do jogo. Sim, jovens, você tinha que ter um CD e colocar num leitor de disco para ele instalar, tá? E ele pediu uma key para instalar o jogo, não era só baixar não na Steam, não existia isso, cara, não existia. Mas enfim, nessa tela de instalação do Diablo 1 tem algumas mensagens ocultas, tá? Essa é uma curiosidade que nem eu sabia. Eu procurei isso e, pô, é muito louco. Tem umas mensagens ocultas que se você mudar a cor de fundo dela, se você deixar ela com a cor invertida, né? Ela vai ter algumas mensagens. Uma delas é Bui War 2, que se refere ao Warcraft 2, que estava lançando também pela Blizzard, né? Então eles colocaram essa mensagem. E a outra mensagem é sobre uma atriz, que é a Natalie Portman. E é curioso que a Natalie Portman era bem nova nessa época. Então, assim, é uma mensagem estranha, não sei. Não sei se os criadores só eram fãs da Natalie Portman, da atuação dela. Mas é uma mensagem bem esquisita que gerou uma controvérsia aí nesse easter egg, né? Tem uma frase quando você finalmente vai enfrentar o Diablo, né, na batalha final, que é bem curioso e por muito tempo essa curiosidade ela ficou oculta porque ninguém sabia que o Diablo ele fala algo numa língua demoníaca, né? Tudo bizarro. Ele tá falando inglês ao contrário. Isso, ele tá sendo a Xuxa, tá falando inglês ao contrário. E ele diz algo bem curioso. Vocês vão estar vendo aí na tela o que ele tá dizendo, mas ele diz: coma seus vegetais e escove os dentes após cada refeição. Muito bom, né, cara? Pô, muito legal esse easter egg. Uma coisa bem curiosa, assim, de se colocar. E prova ali como os desenvolvedores estavam se divertindo fazer o jogo, né? Em Diablo 1 também, ele quase foi um jogo por turnos. Essa eu não sabia, mas pesquisando bastante, eu vi sobre isso. Porque o desenvolvedor ele queria fazer um jogo em turnos. Ele não achava que aquele estilo de jogo ia dar certo num action RPG, tá? Então, na verdade, eles queriam fazer um jogo por turnos, mas todo o resto da equipe queria um jogo em real time, né? E em um dia, né, eles fizeram diz a lenda que eles fizeram uma votação ali e o desenvolvedor principal perdeu. Em um dia ele fez um protótipo do jogo em real time para ver como que ficar e ele percebeu que o jogo ficaria muito melhor em tempo real. Mas a gente, se você jogar ainda hoje, você ainda consegue ver alguns resquícios da batalha em turno, porque como foi uma coisa que ele fez em um dia e depois teve um pouco de polimento, mas não mudou muito, ainda existe isso. Acho que estava em cima da hora, não sei, ia ser difícil refazer ali todo o código, né? Quando o inimigo te bate, ele dá um passo para frente, né? Que é essa batalha de turno. Então o jogo, mesmo ele sendo real time, ele ainda acontece em turnos. O inimigo, ele dá um passo para frente, bate e volta. E aí é a sua vez. Isso é muito louco, né, cara? Porque, tipo, você tá vendo as coisas acontecendo em tempo real, mas ainda é um jogo de turnos ali, meio camuflada, né? Bem legal.
Pesquisando sobre o Diablo 1, eu descobri que quase teve uma versão de Game Boy bem oculta, assim, tem uma gameplayzinha na net, teve um protótipo jogável dessa versão incompleta, e é bem legal de ver, mas infelizmente essa versão ela não foi terminada e nem lançada, porque eles não quiseram seguir, né, tinha coisa melhor para produzir do que uma versão para Game Boy, mas é bem legal de você ver que isso existiu e que os desenvolvedores chegaram a pensar nisso. Cara, eu gostei muito de fazer esse vídeo, de procurar essas curiosidades. Diablo 1 ele é um jogo, eu diria, perdido no tempo, né? Pouco se fala sobre o Diablo 1 hoje em dia, e ele é um jogo que mudou o seu tempo, né? Ele criou um gênero, aperfeiçoou algo que não existia. Diablo 1 é a essência assim do que a franquia é, e de todos esses jogos que vieram depois seguindo o mesmo exemplo, né? A gente tem hoje muitos jogos que tentam ali trazer essa essência do Diablo e muitas vezes não conseguem. O próprio Diablo acabou se perdendo um pouco no Diablo 3, e aí a gente teve o Diablo 4 que voltou a ser muito bom. E, cara, eu queria ver mais sobre esse universo, eu queria ter mais coisas sobre o Diablo, porque é um jogo muito incrível. E para quem nunca jogou os clássicos, Diablo 1 e 2, recomendo demais. Vocês vão ter outra visão. Se você só jogou o 3 ou só o 4, vai ter outra visão do jogo, porque é um universo incrível, é um RPG clássico muito, muito bom, tá? Me diz aí, você já jogou Diablo, você gostou? O que você acha dessas curiosidades sobre Diablo? Conhecia alguma? Tem alguma aí que eu não citei que você sabe? Deixa nos comentários. É isso, tamo junto, valeu, até mais.